muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E a nossa pauta hoje muito especial, vamos falar sobre hérnia. E quem nos recebe é o Dr. João Paulo Carvalho, ele que é cirurgião do aparelho digestivo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Roberta? Tudo bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Opa, o prazer é meu. Doutor, para que todos possam entender, o que é hérnia? A hérnia nada mais é do que a protrusão, ou seja, a saída do conteúdo intraabdominal por um orifício, que a gente chama de anel herniário. E este orifício ele surge em pontos de fraqueza da parede abdominal. Esses pontos de fraqueza podem ser tanto congênitos, já pontos naturais de fraqueza da parede, quanto adquiridos com o passar do tempo, por excesso de atividade física ou até mesmo por cirurgias abdominais prévias. Perfeito. Doutor, quais são os principais tipos de hérnia? Nós temos diversos tipos de hérnias da parede abdominal. Agora, os mais frequentes que a gente vê no nosso dia a dia são as hérnias umbilicais, que acontecem próximo à cicatriz umbilical, as hérnias epigástricas, que acontecem na linha média acima da cicatriz umbilical, as hérnias inguinais e femorais, que são as hérnias da região da virilha, e as hérnias que ocorrem após procedimentos cirúrgicos, que são as hérnias incisionais. Doutor João, por que as hérnias ocorrem? Bom, as hérnias ocorrem por diversos fatores. Os fatores congênitos de desenvolvimento da hérnia são deficiências de colágeno ou até mesmo alterações na conformação da parede abdominal. Outros fatores envolvidos são os fatores adquiridos com o passar do tempo. Dentre eles, o tabagismo, o excesso de peso, o excesso de pressão intraabdominal, carregar muito peso no decorrer da vida e, como a gente já comentou também, as cirurgias abdominais prévias que podem, em alguns casos, evoluírem para uma hérnia incisional. Perfeito, doutor. Como o doutor muito bem falou, abdominais, as hérnias abdominais são realmente frequentes? Elas são frequentes, tá? A cirurgia para a correção de hérnia é uma das cirurgias mais realizadas no mundo e no Brasil não é diferente. Doutor, existe algum sintoma? O principal sintoma da hérnia não complicada é o abaulamento da região da hérnia, né? Como a gente comentou, pelo orifício herniário, pelo anel herniário, sai as estruturas intraabdominais, na maior parte das vezes um segmento de intestino delgado ou então alguma gordura intraabdominal, e quando sai essa estrutura, o local ele fica abaulado, ele fica mais gordinho. Tá? Então este é o principal sintoma de uma hérnia não complicada. Quando a hérnia tem algum sinal de complicação, os sintomas mudam. A região fica hiperemiada, fica avermelhada, fica quente e o paciente começa a se queixar de dor. Perfeito. Doutor, e o diagnóstico como é feito? O diagnóstico muitas vezes ele é realizado apenas pelo exame físico, né? O paciente ele passa em consulta com a gente, pela queixa normalmente do abaulamento, a gente examina o paciente e identifica a hérnia. Se no exame físico ainda resta alguma dúvida ou se a hérnia é muito grande e precisa de um planejamento mais detalhado para a correção da cirurgia, a gente dispõe de exames complementares de imagem, seja ele um ultrassom ou uma tomografia. Perfeito. Doutor, pacientes com hérnia devem evitar algum tipo de atividade? Normalmente a gente pede para os pacientes no pré-operatório de hérnia evitarem atividades físicas que envolvam muita carga. Então, levantamento de peso, dentre outras atividades que envolvam o aumento da pressão intraabdominal. Tá? Não só a atividade física, como também evitar coisas que levam ao aumento da pressão intraabdominal. Então, se o paciente é constipado, por exemplo, se ele faz muita força para evacuar, a gente deixa ele com medidas que facilitem a evacuação. Se o paciente tem dificuldade para urinar, a gente encaminha ele para um urologista para também não fazer muita força para urinar. Ah, sim, perfeito, doutor.
Doutor, agora vamos comentar a tecnologia a favor da cirurgia de hérnia. Bom, hoje a gente tem muitas alternativas para a cirurgia de correção das hérnias, né? A gente tem tanto a via tradicional, né, que é a chamada via aberta. Nós temos também a laparoscópica, que já é uma via minimamente invasiva, onde são feitos apenas pequenos orifícios na parede abdominal, e com esses orifícios nós podemos corrigir hérnias de dimensões até que bem consideráveis. E mais recentemente, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue corrigir essas hérnias aí de uma maneira extremamente eficaz e extremamente minimamente invasiva para o paciente, né? A cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica, ela trouxe, além de uma melhor visualização das estruturas, um melhor pós-operatório para o paciente. Porque normalmente esses pacientes, eles se recuperam mais precocemente, eles têm um retorno, uma alta hospitalar mais precoce e um retorno às atividades, claro, o retorno das atividades com algumas restrições, mas a essas atividades com menos esforço físico, com menos intensidade, os pacientes submetidos às técnicas minimamente invasivas, seja a laparoscopia ou a robótica, esses pacientes eles voltam mais precocemente a essas atividades. Perfeito. Dr. João Paulo, um excelente profissional. Parabéns, doutor. Muito obrigado. E eu agradeço a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Opa, eu que agradeço, foi um prazer e precisando estaremos disponíveis outra vez para outros bate-papos. Obrigada, doutor. De nada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.